Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem os nossos vídeos. Obrigado. Mistério, horror, medo. Essas são as únicas palavras que seu Antônio conheceu naquele maldito hospital em suas primeiras noites de trabalho como vigia noturno. Meu nome é Antônio. Eu jamais poderia ter previsto o horror que me aguardava naquela noite, naquele maldito hospital. Meu primeiro turno como vigia noturno foi uma catástrofe. A escuridão que envolvia aquele edifício era sufocante e a sensação de estar sendo observado fazia meu corpo entrar em pânico. Enquanto eu caminhava por aqueles corredores, a luz da minha lanterna lançava sombras inquietantes que pareciam dançar nas paredes. O ar parecia mais denso e pesado, como se o próprio prédio abrigasse uma presença sinistra que se alimentava do meu próprio medo. Eu desejava estar em qualquer outro lugar naquela noite, menos ali. Foi então que vi algo que me fez tremer até os ossos. Uma figura distorcida e demoníaca estava parado ali à minha frente. Sua forma grotesca parecia ondular nas sombras. Seus olhos eram como faixas vermelhas, diabólicas e ardentes. Naquele momento, o ar ficou gélido, quando me dei conta de que eu estava diante de uma aparição verdadeiramente maligna e desconhecida. Tentei gritar, mas minha voz não passou de um breve sussurro fraco. Aquela coisa não se movia, mas a sua presença era opressora, enchendo aquele ambiente de uma energia negra e perturbadora. Um arrepio frenético tomou conta do meu corpo e minha alma. O medo então se misturou como uma sensação de puro terror. Enquanto eu observava, aquela coisa começou a se aproximar. Sua forma distorcida e torcida parecia se mover com uma agilidade sobrenatural. Minhas pernas vacilaram e uma sensação de impotência me dominou. Cada passo que eu dava para trás parecia me afastar de qualquer chance de escapar daquele pesadelo. Foi aí que aquela figura demoníaca e perturbadora chegou mais perto ainda. Eu pude sentir a sua maldade, pois emanava dela. Era uma aura de trevas que me envolvia, como se eu estivesse sendo sugado para dentro de um abismo infernal. Seus olhos eram ardentes e se fixaram em mim. Eu senti uma presença invasiva em minha mente, como se ela estivesse sondando os recantos mais obscuros dos meus pensamentos. Sem aviso, aquela coisa lançou-se em minha direção. Sua boca retorcida foi se abrindo em um sorriso demoníaco. O ar gelado me envolveu e uma dor alucinante atravessou o meu corpo, enquanto eu sentia suas mãos etéreas me agarrando. Foram momentos de sofrimento e desespero que invadiram a minha mente e minha alma.
Eu me vi ali preso em um redemoinho de horrores sobrenaturais. Enquanto aquela aparição me apertava cada vez mais, uma voz gutural e assombrosa sussurrou em meu ouvido. Palavras que eu não conseguia compreender, mas que carregavam uma promessa de tormento eterno. Minha visão começou a se escurecer e o medo absoluto tomou conta de mim, como se eu estivesse prestes a ser arrastado para as profundezas do próprio inferno. Então, em um piscar de olhos, a aparição desapareceu. Eu estava caído ali no chão, ofegante e coberto de suor. A escuridão do hospital parecia mais opressora do que nunca. A noite havia se transformado em um pesadelo demoníaco. E eu sabia que estava apenas começando a minha batalha contra aquelas forças sobrenaturais que habitavam aquele lugar maldito. Enquanto eu continuei a patrulhar aquele hospital na noite seguinte, a lembrança daquela aparição demoníaca parecia permanecer comigo. Uma cicatriz em minha mente que me lembrava das profundezas do puro horror que eu havia experimentado. O que eu vi naquela noite era mais do que uma mera aparição. Era uma prova de que há forças sombrias que se escondem nas sombras, pronta para me arrastar para um abismo desconhecido. Na segunda noite, após aquela terrível aparição demoníaca, cada passo que eu dava pelo hospital era um mergulho mais profundo no abismo das trevas. A lembrança daquela figura grotesca atormentava os meus pensamentos. E o medo já havia se transformado em pavor absoluto. O que eu mais encontraria nas sombras daquela maldita edificação? Naquela noite, então, a atmosfera estava mais opressora do que nunca. Cada sombra parecia também se contorcer e dançar, como se estivesse prestes a se transformar em algo monstruoso novamente. O ar estava carregado com um odor nauseante de podridão e morte. O medo me acompanhava, mas eu precisava daquele trabalho. Era como se o próprio hospital fosse um mausoléu para os segredos mais sombrios e macabros. Enquanto eu estava ali patrulhando aqueles corredores, um arrepio gélido me percorreu. Uma sensação de que algo estava próximo a me atingir, como um soco no estômago. Foi então que vi uma criatura se movendo nas sombras. Sim, uma figura que emanava uma áurea de pura maldade. Ali estava um homem à minha frente. A sua aparência era grotesca. Era a própria essência do terror. Sua pele era pálida e desgastada, com manchas de decomposição. Haviam em sua face olhos negros, penetrantes, que me fitavam como se estivessem lendo a minha alma. E suas mãos eram garras retorcidas, pronta para a carnificina. O cheiro de podridão e morte se intensificaram quando aquele homem se aproximou. O seu sorriso era uma visão do próprio pesadelo, uma expressão que destilava pura maldade. Ele emitia um murmúrio estranho, palavras que eu não conseguia compreender, mas que me atingiam como punhais de gelo. Tentei recuar, mas minhas pernas se amoleceram. Minha lanterna tremia em minha mão e aquela luz vacilante mal conseguia dissipar as trevas ao meu redor. Aquele homem avançou em minha direção. Sua presença era uma promessa de dor e mais tormentos indescritíveis. Foi aí que as garras daquela coisa se fecharam ao meu redor e uma dor lacinante explodiu em minha mente.
cenas de violência e sofrimento e agonia me invadiram novamente, como mais uma visão violenta e assustadora. O cheiro era nauseante e doentio, que preencheu o ar. Eu sentia uma sensação de sufocamento, como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. Aqueles olhos negros, penetrantes e sombrios, pareciam sugar a minha essência, como se estivessem tentando me devorar e também devorar a minha alma. O medo e o pavor tomaram conta de todo o meu ser. Uma sensação de que eu estava à beira do abismo completo, prestes a ser engolido por aquela figura horrenda. Então, como em um pesadelo, aquela figura desapareceu e eu estava ali caído no chão, novamente, tremendo e fraco, como se eu tivesse voltado de um lugar além da realidade. Percebi que aquele hospital estava mergulhado em um silêncio perturbador. E toda aquela escuridão parecia ainda mais densa. O que eu tinha enfrentado naquelas 2 últimas noites era mais do que um pesadelo. Era um mergulho no abismo das trevas e do desconhecido. Enquanto eu continuei a patrulhar aquele hospital, eu sabia que encontraria mais horrores a serem descobertos, mais segredos sombrios que se escondiam nas profundezas daquelas paredes. Eu sempre pensara comigo, o que mais estaria à espreita naquelas sombras? Eu temia descobrir a resposta. Após aquelas noites de terror e angústia que eu havia enfrentado naquele hospital, tomei uma decisão que nunca mais voltaria àquele lugar amaldiçoado. Embora eu precisasse muito daquele trabalho. Porém, aquelas aparições sinistras e demoníacas que eu testemunhei haviam deixado cicatrizes profundas em minha mente e minha alma. E o medo do desconhecido era algo que eu não conseguia superar. Cada vez que eu fechava os meus olhos, aquelas imagens distorcidas e malignas surgiam diante de mim, como se quisessem me puxar de volta para aquele abismo. O cheiro de podridão e morte ainda pareciam pairar no ar, mesmo quando eu estava longe daquele hospital maldito. Era como se o próprio mal tivesse se infiltrado em minha alma. Foi aí então que eu procurei uma maneira de seguir em frente à minha vida. Mas as lembranças daquelas noites sombrias eram uma carga que eu não conseguia deixar para trás. Aquele hospital permaneceu como um símbolo de tudo o que eu havia testemunhado. Um lugar que agora estava marcado por forças sobrenaturais que ninguém poderia compreender. A decisão de nunca mais voltar àquele hospital não era apenas uma questão de evitar a escuridão física daquele lugar, mas também uma tentativa de preservar a minha própria sanidade. Eu sabia que enfrentar mais horrores como aqueles poderiam me quebrar, e eu estava determinado a proteger a minha mente da escuridão que eu havia vivenciado. Enquanto eu avançava com minha vida, as memórias das aparições, dos pesadelos permaneciam comigo. Uma lembrança constante do mal que espreitava nas sombras. Eu sempre soube que aquele hospital e suas trevas eram um capítulo que eu jamais conseguiria fechar completamente. Mas eu estava determinado a seguir em frente, da melhor maneira possível. O que vi naquelas noites continua a ser um mistério.
uma prova de que há muito mais no mundo do que podemos entender. Enquanto eu sigo o meu caminho carregando as marcas daquele encontro com o sobrenatural. Eu sabia que as trevas ainda podiam ser encontradas em cada sombra, em cada canto escuro, aguardando para revelar seus segredos mais perturbadores. Mesmo assim, eu tenho que continuar a minha vida. Eu sou Antônio. E aquelas foram as minhas 2 primeiras noites naquele maldito hospital. Boa noite.